Boa tarde, vamos começar o boletim, nosso boletim não, vamos começar o nosso call de fechamento do dia 12 de novembro de 2012. Eu sou Eduardo Collor, analista técnico da Erecta Invest. O mercado hoje acaba frustrando a expectativa de uma melhora, abriu no campo positivo e depois, ainda na parte da manhã, enfim, logo que o mercado americano abriu às 12h30, ele negativou e nada muito negativo. Ele testou aqui o suporte de 56.950, agora cai 0,39. Nada, nenhum grande movimento de queda lá fora, trabalhou no campo negativo e agora está positivo. Dow Jones com 0,19 de alta, Nasdaq 0,28 de alta, SP500 0,18 de alta. Bolsa 0,43 de queda, Petro e Vale realizando um pouquinho também. Então o mercado, a expectativa é que venha melhorar um pouquinho nessa última hora para acompanhar o mercado lá fora. Dow Jones agora fazendo o máximo em 0,20 de alta. Então a expectativa é que o mercado venha a fechar um pouco melhor. O ponto ruim do dia de hoje, ruim no sentido não, enfim, nada demais, mas hoje meio feriado lá nos Estados Unidos, o mercado aqui ficou excepcionalmente fraco. Volume projetado para hoje, até agora há pouco, o volume projetado estava em menos de 3 bi. Volume projetado nesse exato momento, faltando menos de uma hora para terminar o pregão, 3 bi 200. Lá fora melhorando, né, e o nosso mercado aqui deve começar a melhorar um pouquinho também. Quando a gente fala, o Nasdaq não para de subir, 0,23 de alta, máxima do dia. Então a expectativa é que a gente vai fechar um pouquinho melhor. O mercado testa já por 2 dias consecutivos esse suporte. Onde eu vou botar aqui 56.930 para ser mais exato. (56.930). Na sexta-feira ele fez mínima em 420 e hoje fez mínima em 987. Então a expectativa é que ele comece a melhorar. Deixa agora aqui um spinning top, né? Se fechar desse jeito na casa de 57.200, ele forma um spinning top de indefinição. Normalmente quando ele acontece em um fundo ou em um topo, sinaliza a perda da força do movimento anterior. No caso aqui ele não chega a estar num fundo, né? Mas significa indefinição, e com essa indefinição automaticamente ele já vai perdendo a força do movimento de queda. O SP500 começa a melhorar um pouquinho agora e abriu em cima dessa linha de retorno, que é um suporte. Na sexta-feira ele acabou alfinetando forte esse suporte. Poderia ter feito uma linha penetrante de alta, frustrou, acabou não formando nada, um candlezinho só de alta, e hoje já começa a vir um pouquinho mais forte para cima. Isso significa, pelo padrão de comportamento repetitivo do mercado, ele vai buscar a linha de tendência de baixa. E a velocidade não deve ser muito alta, ou seja, ele vai meio que derivando, como aconteceu aqui, né? Ele vai devagarinho, deve buscar aqui a casa dos 1.400 e pouquinhos pontos. Linha de tendência baixa pelo padrão de comportamento repetitivo também. Depois que ele sai da linha de retorno, busca a linha de tendência de baixa, voltar para a linha de retorno. Se ele mantiver esse padrão de comportamento repetitivo, essa queda tende a permanecer por mais tempo. Mas isso aí é um papo para daqui umas 2 semanas.
Por enquanto, a expectativa para essa semana que se inicia hoje é que ele venha buscar os 1.400 pontos ou algo parecido. Dólar acabou vindo para cima, se manteve firme, né? E agora testa aqui a resistência de 2058. Ele está cravado em 2058, fez máxima em 2061,50 e realiza um pouquinho. Se o mercado aqui começar a melhorar junto com Nova York, a expectativa do dólar aqui começa a realizar um pouquinho. Petrobras frustrou a expectativa de uma reversão altista. Ele abriu com um pequeno gap, fez máxima em 20,96 e voltou a realizar. 20,43 passa a ser o primeiro suporte do papel. E caso esse suporte seja rompido, aí consolida o movimento de baixa com topo de fundos consecutivos mais baixos. O papel já está sobrevendido em 14%. E assim, no primeiro momento a expectativa é que ele não venha perder esse suporte de 20,43. A expectativa é que ele venha segurar, que ele venha respeitar esse suporte aí. Ok? Vale do Rio Doce realizou um pouquinho, a expectativa é que ele venha realizar mais, que ele venha buscar a linha de tendência de alta. Eu vou botar aqui as contagens. A perna número 1, perna número 2 e 2 é essa e essa. Isso aqui é uma perna 2, porque ele não chegou na linha de resistência, né? Agora vamos para a perna 3. Perna 4. Algo em torno disso aqui. E depois a perna 5, mais ou menos nessa região. Mais ou menos disso aqui. Caso isso venha a ser confirmado, o objetivo do papel em torno de 41,80. Mas ele tem que, obrigatoriamente, ele tem que encostar nessa linha de tendência de alta aqui. Obrigatoriamente, para que ele seja confirmado como um triângulo ascendente. Então a expectativa principal do papel é que ele venha realizar um pouquinho antes de voltar a subir. Ele pode voltar a subir? Pode, mas aí não confirma esse triângulo. Ele pode subir com topo de fundos consecutivos mais altos, mas não tem um objetivo de alta. Enfim, não há uma figura. Ele vai seguindo topo de fundos consecutivos mais altos, mas não tem um objetivo de alta aqui, como é o caso do triângulo. Ok? Posto isso, vamos aos papéis de vocês. Itaú. Itaú veio, testou a retração de 61,8, fechou com spring top em definição. E aqui ele já mostra que já perdeu a força do movimento de queda, né? Está formando um segundo spring top. E a expectativa é que ele venha filmar uma recomendação de compra para esse papel. Só se romper 30 e 22. Aí ele tem o primeiro objetivo em 31
e 20. Ele tem objetivo aqui na média das bandas de Bollinger e na média de 200 períodos e na banda superior de Bollinger, então de 31 e 20. Stop por esse papel. Bom, isso aí 30 e 22 para 31 e 20 dá 3 e 24 de ganho. Vou botar aqui um stop de 1.8, dá 29,67. Stop perdendo 29,67. Stop, tem um stop técnico aqui perdendo 29,84, que é a retração de 50% de Fibonacci. Você pode utilizar essa resistência também. Aí passando um pouquinho menos de 1,80 de perda. CEMIG sinalizou com uma possível melhora, que não aconteceu. O mercado fechou com uma linha penetrante de alta, divergência de fundos, tinha tudo para subir, abriu com um pequeno gap de alta e reverteu em queda. Uma compra para esse papel só rompeu de 24, com objetivo a 25,50. Tem que fazer uma figura de reversão, né? Com aumento de volume. Ele apresentou um aumento de volume no último pregão, foi essa alta, e hoje já trabalha abaixo da média de 20 períodos aqui. Pode fechar um pouquinho melhor, deixando uma sombra inferior maior do que a gente vê aqui. Mas por enquanto, aliás, o setor elétrico hoje deram uma batida, outra batida bem forte, né? MPX, né, caindo 4,5%, CESP caindo 6%, Copel caindo 4,85%, Eletrobras caindo pouco, caindo 0,94 só. Energias Brasil 2,60 de queda. Pactebel até que está caindo pouco, 1,12 agora. Enfim, antes de 24 nem pensar em comprar esse papel. Loja americana neutra com viés de baixa. Os três médias aqui embolotadas, estocástico vendido, volume pequeno. Ponto positivo que ele está trabalhando acima da média das bandas de Bollinger, alfinetou alguns dias aí, principalmente na sexta-feira, respeitou hoje, já testou outra vez, melhorando um pouquinho, mas sem recomendação para entrada nesse papel, para ficar fora por enquanto. A LPL4 continua caindo, continua numa tendência de baixa, sem nenhuma sinalização concreta de reversão altista. Temos aqui uma linha de tendência de baixa. E o papel não tem recomendação de entrada não. Continua vindo para baixo, pegar um gráfico semanal.
Essa semana você vê que tá horrível também, né? Começando a maruboso, mas começando a semana com algo parecido com um spinning top de indefinição. Horrível. Estocástico bem sobrevendido, 6%, já começa a reverter uma alta. A expectativa para hoje, pelo gráfico semanal, a expectativa é que ele venha fechar a semana com candle positivo. E agora, 14,36, 14,42. A expectativa é que ele feche com o Harami, por causa desse maruboso deixado na semana passada. Então, por enquanto, é para ficar fora desse papel também. Banco Pan-Americano. Pelo semanal ele está testando a retração de 61,8. Não fez figura de reversão. O estocástico já mostra claramente que parou, perdeu a força da queda. E agora a previsão é que ele comece a ganhar força de alta. No gráfico diário, vou jogar o Fibonacci aqui. Que ele testou a retração de 61,8, mas sem recomendação de compra, ele não tem figura de reversão ainda. Ele fez mínimo 466 e hoje o 465. Ele continua com topo de fundo consecutivos mais baixos. Estocástico vendido em 17%. As bandas começando a abrir, mostrando com isso que tem espaço para continuar realizando. Por enquanto é para ficar fora desse papel. Tem que fazer uma figura de reversão. Ele pode fechar hoje com o spinning top, que se fechar com o spinning top, sinaliza a perda da força do movimento de queda. Aí pode ser que dê uma melhorada. Bem, irmãos, tinha fechado aqui com o candle que lembra não, de fato é um martelo invertido de reversão altista, depois de ter fechado com o spinning top, onde sinalizava a perda da força do movimento de queda. Faz figura de reversão, abre com gap e frustra a expectativa de alta. Ele já fez um fundo abaixo dos últimos dias. Fez mínimo aqui em 25,76. Está 25,84 agora. Você vê que ele fez aqui mínimo 25,89. 25,90. 25,88. Ou seja, aqui tem um suporte. Mas já fez um fundo abaixo do fundo anterior. Estocado sobrevendido em 11%. Vendido e sobrevendido em 11%. Então, por enquanto não é para entrar nesse papel. Tem o primeiro objetivo de queda, 25,55. BVMF. Canalzinho de alta, perdendo a linha de suporte desse canal de alta. Se eu ajustar aqui, na verdade ele testou o canal de alta.
Fiz mínima testando a linha de tendência de alta aqui. Pelo padrão de comportamento repetitivo, o papel tende a reverter em alta nos próximos dias. Mais 1 ou 2 dias ele tende a reverter em alta. Principal suporte no curto prazo em 12,95. Ele pode até testar esse suporte entre hoje e amanhã. Hoje duvido. E se dependendo da sombra que ele deixar aqui, tem chance dele não vir nos 12,95 e já começar a subir. Por enquanto, de qualquer maneira, para trabalhar, trabalhar com stop, quem está posicionado, e quem não está fica fora. Os em Minas. Está no canal de deriva, tanto os em 3 quanto os em 5, mesmo canal de deriva. A gente poderia até jogar um... não, 14,10 tá bom. A gente pode jogar aqui um estudo Fibonacci, ele mostra que vem aqui, já testou bem a retração de 50% e agora devagarinho, né, muito devagarinho, querendo melhorar. De qualquer maneira, 12 é uma resistência. É uma dupla resistência, resistência de Dow, resistência da banda superior de Bollinger. Ele está sem força de alta, sem força para subir. Deixa sombras superiores, mostrando que no final os vendedores assumem o controle. Isso acontece na ON, acontece na PN também. PN tem um canal de deriva um pouco mais melhor definido, então ele sai de uma grande área de deriva para uma pequena área de deriva. Só para você ter uma ideia, esse canalzinho de alta aqui projeta o papel para 11,70. Esse maior aqui, esse canal de deriva maior, tá, essa outra vez. Projeto para 11,95. De qualquer maneira, você vê grandes sombras, grandes no sentido de se comparado com o corpo dos candles, né? Várias sombras, todos os últimos 5 dias deixou sombra. 1, 2, 3, 4, 5 dias deixa sombra. E por enquanto fazendo um pequeno doji de indefinição. Ou seja, se está fora desse papel, fique fora. Se está dentro, primeira recomendação de stop, perdendo 10,60 e pouquinhos. 10,60. Oi? Derivando, é. Andando de lado. O Gerdau tinha sinalizado uma reversão que acabou sendo frustrada. E enfim, tem até, deixa eu limpar aqui, jogar um Fibonacci.
15, 14, 15, 14, 15, 15,68. Testou a retração de 61,8, querendo melhorar um pouquinho agora. Não tem figura de reversão, ele está fazendo um dojizinho aqui, né? Então, ainda sem recomendação de compra, tem que fazer uma figura de reversão. E aí, a gente pode eventualmente sinalizar com uma compra. Por enquanto, é para ficar fora desse papel. Fibra hoje conseguiu romper uma forte resistência em 19,20. O volume ainda fraco. O ideal seria ver um rompimento de uma forte resistência com aumento de volume. Vamos ver como é que fecha o dia, mas a expectativa é que não tenha um volume significativo, né? Mesmo porque a projeção para hoje está bem fraca, 3.370 por enquanto, 3.400 por enquanto. Então precisaria de volume para o papel subir. Mas não está fazendo feio não, tá? Para um dia como hoje está bem firme. Ele fez máximo aqui 39. 39,66. No 65 tá bom. Testou duplo suporte na sexta-feira. Retração de 50% de Fibonacci e a média das bandas de Bollinger. Hoje abre com um pequeno gap. Já tenta fechar esse gap. E acaba deixando uma sombra superior, como no dia anterior. Acaba deixando uma sombra superior mostrando fraqueza do papel. O ideal será que ele venha fechar acima dos 44,75, acima da retração de 38,2. Quanto menor essa sombra, melhor a probabilidade de continuar subindo. Quanto menor for essa sombra, melhor a probabilidade de continuar subindo. Agora tem que fechar acima de 44,75 e não vir para baixo como acabou de fazer. Estocar sobrevendido 17%. E agora começando a se analisar que tá perdendo a força da baixa, né? Então pode demorar um pouquinho aí até ele conseguir reverter em alta. Ponto positivo que ele testou e respeitou a média das bandas de Bollinger e a retração de 50% em 43,78. Mais algum papel? Eu tenho uma listinha aqui, sempre tem uma listinha. Itaúsa. Itaúsa testando a retração de 50% de Fibonacci, não tem figura de reversão.
parece estar formando, formou um spin top na sexta-feira e hoje parece estar formando também um spin top de indefinição. Ponto negativo é que ele está trabalhando abaixo da média das bandas de Bollinger. Então ele trabalha testando a retração de 50%. A retração de 50% está em 8,91 e o papel está em 8,92, cravado em cima. Uma compra conservadora só se romper 9,03, que é a retração de 38,2 de Fibonacci aqui em cima. Antes disso, não vejo recomendação de compra desse papel. Muito precária a compra. Suzano. Suzano já tinha feito aqui a trajetória, né? Suzano tem aqui um ombro, cabeça a ombro. O segundo ombro muito menor do que o primeiro. Ombro, cabeça, ombro é sempre uma área, grande área de deriva. O papel está dentro dessa grande área de deriva. Caso venha perder a linha de pescoço, aqui linha de pescoço é essa daqui. Não sei se vocês conseguem enxergar direitinho aqui. Vou botar uma coisa mais forte. Aqui ombro, cabeça, ombro. Perdendo essa linha de pescoço. A probabilidade maior é que ele não chegue aqui nos 4,23. A expectativa é que ele venha realizar um pouco, podendo chegar nessa faixa de preço aqui. 75, 80% das vezes um ombro, cabeça, ombro normal não chega no seu objetivo. Ombro, cabeça, ombro invertido, por outro lado, 75, 80% das vezes chega no seu objetivo de reversão. Então, nas figuras de reversão baixista, eles tendem a não cumprir a totalidade do objetivo. Então, mesmo que Suzano venha perder 5,21, 5,11, enfim, 5,20, 5,10, ele pode realizar, talvez nem chegue nos 4,76. Nos 4,75, talvez nem chegue lá. Mas tem um objetivo na casa. Deixa eu ver aqui. Ai, que engraçado. Essa. Vamos começar tudo outra vez, mais fácil. Ele rompendo por aqui assim, olha só, ele passa a ter um objetivo 4,50. Vou até deixar aqui. Pronto. Dificilmente ele vai chegar nos 4,50. Eu acho, inclusive, com a grande probabilidade dele não chegar nos 4,76. Ele vem aqui assim e volta a subir.
Enquanto isso, ele está dentro de uma grande área de deriva, que é o caso, né? Todo ombro, cabeça, ombro é uma grande área de deriva. Suzano, ok? Vamos olhar um outro papelzinho aqui. Copasa. Copasa fechou em cima da média de 200 períodos, fechou com o Maruboso. Depois do movimento de queda, o Maruboso finaliza com uma figura de reversão. Fez uma figura, está fazendo uma figura muito fraca, né, de reversão. Uma figura, na verdade, é um martelo. Lembra um martelo. O martelo tem que ter duas vezes a sombra inferior tem que ser pelo menos duas vezes o tamanho do corpo. E aqui a gente não está vendo bem isso. Com muita boa vontade, esticando para um lado, esticando para o outro. A gente vê que ele está mais ou menos 1 para 1. Quando na verdade a sombra tem que ter duas vezes o tamanho do corpo. Mas testa, alfineta a média de 200 períodos, já melhora, já deixa uma sombra. Então fica uma expectativa para uma melhora aí nos próximos dias. Precisa ainda fazer, né, uma figura de reversão. Aí ele já sinaliza a perda da força do movimento de queda, né? Perda da força da realização. Então ficar de olho nesse papel, Copasa, que pode dar alegria aí. Aqui Bisa não chega a fazer, também não chega a fazer aqui um enforcado, mas já deixa uma sombra inferior grande, abre com gap, deixa uma sombra inferior importante. E se fechar desse jeito, forma um harami de reversão altista. O papel ainda, você vê que ele perde o fundo anterior. Há 2 pregões, perdeu o fundo anterior. E agora querendo recuperar. Esse fundo anterior está em 3,47, 3,43. E o papel está cravado em 3,43. Chegou a fazer máximo em 3,45. Então deixa um haramizinho de alta. Estocástico sobrevendido em 10%. Perde a força da queda. Deve ser um papelzinho que pode estar... Pode ser bem interessante. Ok, outro papelzinho interessante. A Ambev teve uma figura um pouquinho melhor quando eu peguei ela. Por enquanto forma aqui um harami também, já teve melhor. Quando eu escolhi esse papel ele estava próximo das máximas, perto de 81,20 por aí. Estava em torno de 81,20, perto da máxima que foi de 81,40. Agora realiza um pouquinho. Vamos ver se ele fecha dentro do corpo desse candle aqui. Tem um papel 8,75, ele tem que fechar acima de 8,75. O papel está em 8,97 agora. Se fechar acima disso, ele forma um harami. Se ele fechar abaixo do fechamento de sexta, aí frustra tudo.
Pão de açúcar começa a melhorar um pouquinho. Vou jogar um Fibonacci aqui. Teste a retração de 50%. Fechou com Harami Maroboso. Na quinta, sexta, fez um Harami. Hoje abriu com gap de queda. Já foi lá em cima, voltou testando aqui os 9,11. Retração de 50% do Fibonacci. Está um pouquinho acima, 9,22. Óbvio que o ideal seria que ele viesse fechar próximo das máximas do dia, em torno de 92,20, por aí, 92 de qualquer coisa. Quanto maior a sombra superior, maior a probabilidade de frustrar uma alta. Então ele tem que fechar acima. Quanto mais próximo da máxima, melhor. Mas pelo menos acima da retração de 50% de Fibonacci. Então, quando eu peguei esse papel, ele estava um pouco mais para cima, frustrou um pouco. A estocagem vendido 26%, pode ser um repique de alta para voltar a realizar, mas já para ficar de olho nesse papel, porque ele pode dar alegria. Múltiplos, testou a retração de 50%, alfinetou, deixou uma sombra. Já falei desse aqui? Tem certeza? Não. 43 M Plus. Compra 45. Eu não falei desse papel não. Compra rompendo 45, 45,04 para ser mais exato. (45,04) É isso aí, 45,04 compra. Primeiro objetivo 46,87. Tá um pouquinho, até um pouquinho mais baixo aqui. Quarenta e seis e 20. (45,04) para 46,20. Dá 2,5 de alta, stop 1,5. Stop perdendo 44,37. 1,5 de stop. A Visa tá horrível. Embolada aqui no meio de campo. Área de deriva. Testou a retração de 38,2. Chegou praticamente nos 50%. Uma compra por esse papel. Só se romper 4. Aqui em cima. Antes de 4,10 nem pensar. Antes de 4,10 nem pensar. Então tá bem enrolado esse papel.
ficaria fora desse papel. Próximo papel. Bradesco. Vamos ver se o Bradesco segurou, né? Não segurou, está vindo para baixo. Tá difícil. Tá difícil. Não, teve um papel que segurou. Que eu vi aqui um papel. Não, teve vários, óbvio, mas tem um dos que a gente está olhando, teve um papel que segurou. Spinitop também esquece, ele já estava aqui nas máximas, devolveu tudo, está com candle negativo. Bastante indefinido. Aqui Cielo segurou. Fez aqui um Harami de queda. Tinha tudo para cair o papel, não caiu, segurou. Banco do Brasil veio para baixo. Banco do Brasil fez um fundo abaixo do fundo anterior. Na sexta-feira fez mínima 21,42, hoje 20,80. Topo de fundos consecutivos. Vou limpar aqui essas resistências que estão longe. Topo de fundos consecutivos mais baixos. A gente fez um novo fundo. Já está sobrevendido em 3%. Já começa a melhorar. Mas por enquanto ainda não tem recomendação de compra. É para ficar fora desse papel. Ele chegou a sinalizar com um Harami de alta, abriu com um pequeno gap, vinha para cima, testando a retração de 61,8 e aí não sustentou, fez nova mínima. Então o papel está numa tendência baixa, já com 3 fundos consecutivos mais baixos, 2 topos consecutivos mais baixos. Esse papel deve começar a melhorar. Aqui deve começar a melhorar. Mas ainda não tem figura de reversão, tem que esperar um pouquinho. O EBR acabou frustrando o último pregão. O papel tinha tudo para subir. Fez uma máxima aqui, acabou devolvendo tudo dentro desse canal de deriva. Então, esquece. Está positivo, mas compra agressiva, se rompeu 8,35. Objetivo 8,60. CCR frustrou. Movimento de alta. Tinha tudo para subir. Esse pega um gráfico semanal, gráfico mensal. Mas no gráfico diário não tá bom não. Tá fazendo um padrão de desenvolvimento aqui. E com isso ele volta para dentro de uma área de deriva. Tem o primeiro objetivo em 18,06, que é a média das bandas de Bollinger. Depois de 7,65. Eu ficaria fora desse papel. A gente olhar aqui para um gráfico semanal, por exemplo, ele está até bonito, formando uma flâmula. Ele, essa semana, testa essa linha de tendência de baixo como suporte da flâmula para voltar a subir. Uma compra conservadora só são para 18,77.
Tá para esperar um pouquinho. Ainda não tá filé. Alguns papéis fazendo mínima, Cirela fazendo mínima. Vamos dar uma olhada em Cirela. Cirela fazendo mínima, 17,50. Lembrando que estamos no gráfico semanal. Pelo gráfico semanal, tem suporte 16,95, um pouquinho acima da média das bandas de Bollinger. $18,40. $18,40. E a gente vê que ele está dentro de uma área de deriva aqui, né? No gráfico semanal, mostrando que tem espaço para realização. No gráfico diário, também dentro de uma grande área de deriva com viés de baixa. Com isso lá fora perdendo um pouquinho da força da alta. Dow Jones agora com 0,18 de alta. Quando a gente começou o nosso call, ele estava fazendo mínimo. A última vez que eu vi ele fez máximo em 0,25. Depois não olhei mais, agora 0,18 realizando um pouquinho. E Cirela vindo para baixo, fazendo nova mínima. 2,23 de queda, saindo a 17,50. Uma venda agressiva seria perdendo os 17,50 agora, né, para o aftermarket talvez, com o objetivo aqui embaixo nos 17, que é a banda inferior de Bollinger. Vamos ver aqui como é que está fechando os nossos papéis. Vale do Rio Doce 16,13, 16, 16,13 é 36,13, 35,80. Papel com viés de baixa, 35. Lembrando que 35,35 é um objetivo de curto prazo, podendo ser chegado amanhã. Petrobras 20,52 fechou. 20,41 vem mais para baixo. OGX está para cima, 1,65 de alta, fechando aqui com 4,93, 4,92 estável. Itu fechou no 0 a 0, 29,82. Leilão a 30. Itaúsa 8,93 fechou. Vem para baixo 8,84. BVMF fechou com 0,98 de queda em 13,18. 13,12, 13,17 é o leilão. Os de Minas fechou com 1,50 de alta. 10,82. 10,80 do 0 a 0. Quer dizer, estável, né? O fechamento. Vamos
Vamos ver aqui o último papel do dia, MRVE3. MRV abriu com um pequeno gap, ele tinha feito aqui um martelo invertido dentro de uma área de deriva. Perde um pouquinho a força da reversão dentro dessa área de deriva. E abriu com um pequeno gap, não sustentou já aqui na mínima dos últimos dois pregões. Já está em 10,40. Ele fez mínima aqui em 10. Desculpa, ele está em 10,38. Ele fez mínima 10,45, 10,46. Mínima 10,38. Podemos chegar nos 10,30. Vamos ver aqui como é que está a MRV no leilão. 10,30. O leilão aqui vai fazer um fundinho duplo. Faz um fundinho duplo pela teoria de Dow, que é a figura de reversão no caso de alta. Então, deve fechar na mínima do dia. E pode melhorar um pouquinho. Reverter amanhã, já começar a reverter em alta depois desse fundinho duplo. Ok? 10,30 permanece. E é isso. Então, gente, 5 horas da tarde, cravado. Vamos ficando por aqui. A gente volta amanhã às 9 horas da manhã com o nosso call de abertura. Obrigado a todos, tenham uma boa tarde, final de tarde e até amanhã.